Então, gente, essa é a parte 2 do vídeo, onde eu vou te explicar como é que você desenvolve a inteligência emocional no seu filho ou em qualquer criança. Você viu na parte 1 lá? Se não viu, dá um pulinho lá. Vai estar aqui na descrição também. Eu expliquei na parte 1 que a inteligência emocional está totalmente relacionada com a demora, o tempo que você leva para explodir, o tempo que você leva para perder o seu equilíbrio emocional. 2, não ir tão fundo quando você explode. E 3, como a gente volta de uma maneira mais rápida. Pensa assim, um dia de manhã você acorda, um dia lindo, você vai acordar no horário previsto, vai acordar seu filho, ele fez xixi na cama e tá tudo sujo, tá aquele caos. E tá tudo mijado. Você tá ali com hora para vestir ele, com hora para chegar no trabalho, com hora para levar na escola, e você chega, vê essa cena toda e pensa: agora eu vou me atrasar, eu não vou conseguir tomar café, e meu dia tá um inferno, tá um caos, e você vai afundando. Você vai afundando. Você já perdeu o descontrole, já saiu xingando ele, que você já tá fazendo xixi na cama, você tem essa idade. Daí você vai afundando. Porque vai estar tudo errado, porque eu vou chegar atrasada, eu vou ficar com fome, porque não sei o quê. E realmente isso acontece. Você sai atrasada, chega atrasada na escola, chega atrasada no trabalho, só que você não consegue voltar. Você chegou lá atrasada, você está com raiva, e aí você demora ainda mais para começar a trabalhar, porque você fica remoendo toda aquela raiva que aconteceu. Se você demora para voltar, mais tempo você fica lá no fundo. E o que que a gente tem que entender aqui? É que ter uma criança que tem inteligência emocional ou que começou a desenvolver, não vai mais não é que ela não vai mais explodir ou gritar ou até mesmo bater. Eu não quero ter uma criança que não explode e ao mesmo tempo reprime o seu sentimento. Muito pelo contrário, eu quero ter uma criança que expresse o seu sentimento, sim, mas que não precise explodir em 2 segundos. Que ela aprenda a ter esse equilíbrio para não explodir no mesmo segundo por qualquer coisa. E que ela também não vá tão fundo naquela explosão, que ela consiga voltar mais rápido. É a partir disso que a gente vai continuar essas técnicas aqui nesse vídeo, para que a pessoa consiga, então, manter e ter o seu equilíbrio emocional. Então, eu falei no outro vídeo, as 2 técnicas do outro vídeo, é que é o espelhamento, sobre a porta de entrada, para você entrar em sintonia com a criança. Por exemplo, a criança está sentada no chão, você para falar com ela, você se senta e fica no mesmo nível que ela, entra em sintonia com ela. Só para dar um exemplo. A técnica 2 era ajudar ela a expressar os sentimentos dela. Se ela está se debatendo, chorando, brigando, jogando as coisas na parede, dando soco, não diga que isso está errado. Você tem que perguntar para ela o que você está sentindo e por que você está sentindo. Isso é, mostrar que tem uma outra forma de você expressar aquele sentimento sem ser socando e brigando e xingando com as coisas. E hoje aqui a gente vai aprender mais 3 técnicas para você continuar desenvolvendo a inteligência emocional em você e no seu filho. Então hoje eu vou falar aqui a nossa terceira técnica. Sério, quando você percebe que a criança está sentindo, você ajuda ela a olhar para outro foco e começar a fazer com que ela compreenda que ela pode sentir diferente e que ela pode escolher o que ela vai sentir. Seguinte, nós sabemos disso muito bem, né? É fato. Vamos supor, aquela cena no ônibus, clássica. Vagas especiais na frente do ônibus, para portadores para pessoas especiais, na frente do ônibus. Tudo cheio. Entra um idoso e tem um jovem lá sentado ouvindo música com seus fones de ouvido. E fica todo aquelas outras 10 pessoas que estão olhando ali na volta, podem sentir coisas completamente diferentes entre o que eu vejo e o que eu crio. E a forma com que cada pessoa enxerga essa cena vai determinar o que ela vai sentir. Algumas pessoas podem sentir vergonha alheia, outras podem sentir raiva do jovem, outras podem se sentir indignada com aquele idoso que só entrou para para descer na outra parada, que ele deveria estar indo a pé e porque ele precisa caminhar. Então, cada um tem e sente algo diferente sobre uma mesma coisa. Então, isso quer dizer que você pode começar a mostrar para o teu filho que ele pode sentir o que ele quiser e ele pode escolher aquele sentimento. Vou dar um exemplo aqui. Antes da Ivy fazer 4 aninhos, a minha filha menor, ela começou a sentir muito medo de muitas coisas. É uma fase que dá esse medo mesmo, antes dos 4 anos, ali entre os 4 e 6 anos.
Mas era evidente esse medo do escuro na hora de dormir, coisa que ela nunca tinha sentido. Ela sempre dormiu com uma luz bem baixinha, ou às vezes no completo escuro, porque eu durmo no completo escuro. Ela começou a trazer esses medos e estava com medo de dormir, estava muito escuro, e eu comecei então a fazer uma brincadeira, né? Da gente colocar uma meia luz, deixar bem baixinho e começar a falar: eu tô enxergando o roupeiro. E ela dizia: eu tô enxergando a cortina. Eu tô enxergando o armário. Bom, e a gente foi desvendando tudo que tinha no quarto com aquela meia luz. Em poucos dias nessa semana ela já foi perdendo aquele medo ali. Porque eu mostrei para ela que, em vez da gente sentir medo, a gente podia reconhecer as coisas e que aquilo ia trazendo mais confiança para ela. Que ali não tinham monstros, dragões e várias coisas que eles imaginam quando eles estão com medo. E ela aprendeu a se sentir um pouco mais segura no quarto. Ela começou a buscar situações que comprovassem que não tinha nada diferente ali no quarto. Ela olhou atrás da cortina, ela olhou embaixo da cama. E vendo que não tinha nada, ela pôde não começar então a não sentir mais medo. Quando a gente está ensinando sobre os sentimentos ou ações para os nossos filhos, a gente precisa ser congruente. Você sabe o que é congruente? Todos nós, seres humanos, temos que ser congruentes com o que a gente fala. Aí eu decidi então, eu vou começar a falar que o quarto é um lugar seguro para ela dormir. Quando eu decidi isso, eu tenho que ser congruente com isso, porque isso é neurocientificamente comprovado. E se eu falar que o quarto é um lugar seguro para dormir, eu vou falando, ela olha embaixo da cama e não tem nada, ela olha atrás da cortina e não tem nada, tá tudo fechado, não vai entrar ninguém. Então eu estou sendo congruente com o que eu estou fazendo. Que o quarto, então, é um lugar seguro. E é o passo a passo, é assim, a nossa evolução é assim mesmo, a evolução de todos é assim. Imagina, a criança também. Com ela não vai ser diferente. Aos poucos ela vai aprendendo que pode sentir diferente, que pode, ao invés de sentir medo, se sentir confiante na hora de dormir. E assim todos nós vamos aprendendo e juntos, né? Então agora vamos para a quarta técnica para ajudar a desenvolver a inteligência emocional do seu filho. É o seguinte, olha só, as pessoas têm problemas diferentes. E o problema é que para uma pessoa é uma coisa de nada, para outra é um enorme problema. Dependendo da realidade de cada um, como eu dei o exemplo de antes. Cada um vê e enxerga o que quer. Vamos dar um exemplo então real. Aqui em casa eu tenho muito nojo de rato e medo de rato. Já, já apareceu um aqui, minha filha não deu muita bola, até o gato saiu correndo do rato. Ficou aquela situação meio, tá, e daí é só um rato, né? E eu fiquei naquela agonia só, tem rato aqui, vou comprar veneno, vou fazer isso, vou fechar o buraco, vou descobrir de onde eles saíram. Comecei a entrar meio que em pânico assim. Minha filha não deu bola, o gato não deu bola, mas já quando aparecem as baratas, ela sai gritando como se estivesse num túnel de terror. E eu, se deixar, eu vou lá e pego a barata pela anteninha, ó. Ainda faço assim pra ela. Brincadeira, mas eu fiz isso quando era pequena com a minha irmã, porque eu não tenho medo nenhum de barata mesmo. Mas é isso, o que para um é algo enorme, horrível, que dá medo, dá nojo, para o outro é nada. O que eu quero dizer com isso, então? Que para você pode ser uma coisa boba da criança, se ela perdeu um brinquedo, se ela perdeu um bichinho de pelúcia, se ela esqueceu na casa de um amiguinho, ou se tá com medo de dormir, tá com medo do escuro. A gente precisa respeitar isso, porque para nós isso é coisa de criança, é coisa pequena, mas para ela é enorme. E a gente precisa entender e ter com o nosso filho a tão sonhada empatia, da gente poder entender que perder um boneco, perder qualquer coisa, um brinquedo, para ele é algo enorme mesmo. E aí a gente precisa validar isso. É como se para nós a gente perdesse um filho. Ter empatia é isso, é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Pensa você ali tentando vestir uma calça da outra pessoa que já está apertada nela. Você vai sentir desconforto? Vai. Vai entender a dificuldade dele? Vai. Mas ao invés da gente ter que estar experimentando a dor do outro toda vez que a gente tem que tentar gerar empatia, a gente faz um exercício mentalmente diário. E aí, assim, a gente vai conseguindo ser mais empático em várias situações e com vários relacionamentos também. Inclusive com os nossos filhos. Então, para de falar pro seu filho que é frescura, eu perdi meu boneco, mas é tudo frescura. Para de entrar nessa reação automática. Sai desse automatismo mental, porque não é frescura. É frescura para você perder seu óculos de sol que você acabou de comprar e que ficava maravilhoso no seu rosto? Isso seria uma frescura para você? Pois é, muitos podem dizer que sim, uma frescura, só um óculos, compra outro.
Mas para você eu te garanto que não vai ser, porque o óculos ficava bem, porque te servia, porque você nem terminou de pagar ainda. Então a gente tem que começar a pensar nessas situações. Agora a gente vai para a quinta técnica, que é aquela de não cobre seu filho demais. Existem milhares de pais, mães, assim como eu tive, assim como eu já fui, muito autoritário e que cobrava demais dos filhos, né? Por quê? Porque eles sentem que nunca são suficientes. Quando a gente cobra o nosso filho demais, eu tirei 9,5 da prova, mas por que não tirou 10? Daí o filho vai lá, porque ele quer ser aceito, ele quer ser admirado pelos pais, ele vai lá e tira 10. Aí o pai diz: mas você não fez mais que sua obrigação. Frase clássica, né? Porque você só faz estudar, então você tem que tirar 10. A sua obrigação é tirar 10. Aí o filho vai baixando a autoestima cada vez mais, porque nunca tá suficiente para um pai que cobra demais. Mas imagina se fosse o contrário. Se o seu filho chegasse para ti: poxa, pai, a gente não tem um carro novo aí na garagem, não tem uma casa na praia, você só faz trabalhar. A gente ia ficar puto, senão ia dar um murro na cara de volta. Imagina essa situação. Porque a gente também não quer ser cobrado dessa forma. Se eu só trabalho, então por que eu não tenho uma casa, um triplex, um carro na garagem, uma BMW, essas coisas? Por que eu não viajo para Disney todo ano? E se eles nos cobrassem isso? O que a gente ia fazer? Como a gente ia se sentir? Então a gente pode aplicar aqui a quarta técnica da empatia e antes de cobrar, pensar assim: como que é que eu me sentiria se o meu filho me cobrasse isso? Que ele não tem o iPhone do ano, que ele não tem nem às vezes um computador para estudar em casa. Se ele fosse me cobrar dessa forma, como é que eu me sentiria? Pai, você trabalha, 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 eu não tenho o mínimo que os meus amigos todos têm. Para aí um pouquinho para pensar, né, nessas situações, porque se a gente cobra excessivamente da criança, a gente não tem um equilíbrio, a criança fica com uma baixa autoestima. Então não cobre demais o seu filho. Eu vi uma matéria na revista Pais e Filhos, onde a Camila Cury falava que a criança que é muito cobrada, ela pode ter uma baixa autoestima. E em crianças com autoestima de 30% não consegue sequer lutar pelos seus objetivos. Elas aceitam a vida como é. Você tem que achar o ponto de equilíbrio da cobrança. Existe um ponto ótimo de cobrar, que dá baixa autoestima, ou se eu cobrar pouco, eu não gero responsabilidade. Qual é o equilíbrio? Aqui a minha filha é muito boa de matemática, mas não é muito boa na comunicação. Já a menor se comunica desde os 10 meses, fala muito bem. Mas eu não vou lá puxar a barra da minha filha mais velha, sabendo que ela não gosta muito da matemática. Eu vou, quando ela se esforça, ela conseguiu tirar 6,5, 7, 8. Poxa, filha, que legal que você conseguiu ficar acima da média numa coisa que você tem tanta dificuldade, né? E aí ela vai lá e tira 9,5, 10 em inglês, que ela adora. Eu, pá, que legal, vamos comemorar esse 10 aí, né? Porque 10 é uma nota boa, deu o teu melhor. Então, assim, você não puxa tanto para baixo quando o negócio ele já tem uma dificuldade, mas também você não precisa fazer grandes festas se ele é bom em alguma outra coisa. A gente tem que ter um equilíbrio para isso, nem puxar, nem afrouxar demais a jornada da criança. Porque se a gente afrouxar demais, eles não vão criar responsabilidade. E a gente tem que cuidar disso também, e são os extremos, né? Se você gostou dessas 5 técnicas do vídeo 1, do vídeo 2, comenta aqui comigo qual que você gostou mais. Compartilha esse vídeo com quem está precisando, sabe que quanto mais você curtir, compartilhar aqui, enviar para mais pessoas no seu WhatsApp, mais gente vai se beneficiar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.